Nas famílias de prole numerosa, é muito comum que os filhos convivam em harmonia e também se desarmonizem em determinados momentos. A inquietude da infância, a inquietude dos adolescentes, a inquietude juvenil se manifesta entre irmãos em relações que são de afeto e em alguns momentos que também são de intolerância, principalmente quando são muitos os filhos, como é o caso da família Oliva Alves. Neste vídeo de memórias, Luiz Eduardo Alves de Oliva nos dá um depoimento e revela o seu relacionamento com suas irmãs e irmãos e também o modo como João Oliva Alves e Maria Alves os educou para que convivessem sempre em harmonia. Vamos acompanhar este novo depoimento do jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva. Amar uns aos outros. O amor prosperou, meu pai sempre foi um contemporizador e minha mãe também. Não se aceitava que ninguém brigasse. Uma vez eu briguei com uma irmã minha, brigas que acontecem em família, e desabafei com o papai e disse, é mau caráter. Ele olhou para mim e disse, já perdeu a razão. De João Oliva, não sai mau caráter. Ou seja, ele não aceitava. Minha mãe até aceitava crítica, dentro, mas fora não aceitava. Então, havia, o papai e minha mãe prepararam a gente para a união. Meu pai teve 16 irmãos. 16 irmãos. A primeira, do primeiro casamento, ele ficou órfão, eu não sei se foram 8 e 9 do primeiro, que era da minha avó, Mariana Oliva, que morreu quando o papai tinha 6 anos, e do segundo da minha avó, por afinidade, vovó Caçula, mãe de tio Stefani, que não é mãe de João Oliva, ele teve esses outros filhos. E a gente foi educado sem distinguir quem era filho de vovó Maninha de quem era filho de vovó Caçula, porque papai, seguindo os ditames de Velho Zusa, ele achava, ele e mamãe, que não deveria haver distinção. Irmão era irmão, não existia meio irmão. E teve um outro tio Antônio, coincidentemente casado com a prima de Twin, essa que eu falei com você, e que meu avô nunca registrou. Uma aventura que ele teve de uma parente, parece, ela como é que era, e ele chamava papai e dizia, meu filho, eu sempre mando um dinheiro para o Antônio, mas não registrei. E papai disse, eu vou me aproximar desse irmão, meu pai. Papai pegou um avião, levou Twin, foi com a mamãe e foi ver tio Antônio no interior, numa fazenda, que ele era gerente de uma fazenda do interior da Bahia. E criaram laços tão grandes de reencontro desse irmão, que a gente tem tio Antônio como tio mesmo. Lídia, a neta, Ave Maria, é uma prima queridíssima, que meu pai foi buscar lá depois. Então ele unia tudo, ele e mamãe. Sabe, mamãe era o esteio disso. Não aceitava-se desavença. Mas é claro que uma família de 11 irmãos, a gente tem as relações diversas. Maria Pequena, por ser a mais velha, e por não ter... Aí eu não quero nem discutir o passado, mas não incursionou muito nos estudos, ficou muito ajudando a minha mãe no serviço doméstico. Mas não tinha empregado, então era Maria Pequena que se dividia com ela as tarefas domésticas. E como Maria Pequena era para lavar os pratos, na minha adolescência eu ia para a praia, bebia e tal, com mais jovem, eu gostava muito, que eu chegava à tarde e deixava os pratos que minha mãe obrigava, era a questão do machismo, aquilo que eu falei. Aí Maria Pequena ficava puta da vida, e passou um tempo que Maria Pequena não falava comigo. Maria Pequena, ela não falava mesmo, ficamos... Até que eu fui para o reitor, naquela época antes de 88, estávamos recrutando pessoas para o restaurante, e eu cheguei para papai e disse, Érico, que foi o presidente do diretor do restaurante, eu estou pegando pessoas para trabalhar no restaurante. Você não tem ninguém para você indicar, não? Eu não tinha muito desse negócio do nepotismo nem nada.
Aí me bateu, eu digo, mas por que não faz? Aí o que é que tem? Ele tem auxiliar de serviço de cozinha. Eu falei com o papai, papai, vamos botar a Maria Pequena, que ela está sem emprego, não tem nada, e vai ficar aqui a vida inteira dependendo da gente. E o papai disse, então fale. Aí eu falei, Jusco Cageu de Holanda catou na hora. Eu toquei essa, não, aqui é a indicação do Luiz Eduardo. Nem fui eu que fui, foi Érico. E Maria Pequena, graças a Deus, ela foi, a vida dela mudou por completo. Ela foi trabalhar lá. Ela era Dona Raimunda aqui. Maria Pequena é aquela negona, aquele jeitão, não sei se você conhece. Maria Pequena, então, ela, Edivaldo Nogueira adorava ela, todo mundo, porque ela é quem servia os estantes. Então, ela se encontrou ali, se encontrou. Tem a aposentadoria federal dela, ela tem a casa dela no Franco, tudo. Ela, e hoje é a irmã mais querida, talvez, das mais queridas. Ela tem uma gratidão tão grande, desnecessária, não precisava ter essa gratidão. Mas ela, essa semana, me mandou uma pimenta que 15, ela sabe que eu adoro pimenta. 15 minutos no inferno, 15 segundos no inferno. É uma pimenta que você bota uma gota e ela vem virada na gota. Eu tenho uns doces, eu vou na casa dela. Então ela, sabe, quando Maria Pequena fez os 80 anos, eu trouxe para fazer no meu apartamento, no salão de festas, com todo mundo. Então, uma pequena a gente chama Má Pequena, né? Não é Maria Pequena. Má Pequena é essa irmã. Terezinha é mais o lado intelectual que a gente tem, a ligação sempre. Porque eu acompanhava a Terezinha desde os 13 anos, Academia Sete Bandas de Jovens Escritores. Eu era o companheiro, eu acompanhei Terezinha em diversos momentos da vida. Os bailes, mamãe mandava ao filho, uma Terezinha de 50, eu sou de 54, aí eu revelando a idade. 4 anos de diferença, mas eu acompanhava a Terezinha para tudo. Pra você ter ideia, Jorge, eu me lembro, em 1968 eu tinha 13 anos mais ou menos, 68, 69. E o presidente do DCE era Gama. Ali na rua, a sede do DCE era na rua, eu preciso até perguntar a Gama direito onde era. Era na rua de Siriri, tinha a sede do DCE. Ali na rua de Siriri. E estava tendo um baile, uma festa lá. E Terezinha foi, e eu ia para acompanhar, às vezes com sono, eu ia para acompanhar minha irmã, papai mandava, era o filho homem, mesmo menino. E eu me lembro quando chegou a Polícia Federal para fechar o DCE, em plena festa. Eu estava presente. E para academia, então eu acompanhei Terezinha por tudo. Guadalupe já era desgarrada, mas assim, Guadalupe hoje do ponto de vista da proximidade mesmo, de tudo, a minha irmã mesmo. Engraçado, não era para ser minha comadre. A minha comadre, porque ela é madrinha, nunca ter batizado, ou nunca ter feito a coisa de Luana, de Crisma, mas Guadalupe sabe, a irmã parceira, a irmã mesmo que eu tenho para tudo. Mas na minha infância, era Ângela. Ângela, eu era unha e carne. Eu chamava ela de Manana, que era o apelido que tu botou, porque é Mariana, eu não sabia se era Mariana, eu chamei Manana, e ela me chamava de Dadaia. Eduardo, Dadaia, não sei. Era assim. Ângela casou com Suzuki, e quando ela casou com Suzuki, eu era tão apegado, foi minha companheira de Interact, minha companheira de baile do iate. Era assim, você ter ideia, uma vez de noite, eu fui para o jantar dançante do iate, e a Ângela sumiu. Sumiu, e eu, cadê a Ângela, cadê a Ângela? E quando eu cheguei, não sei se já deu, estava namorando alguma coisa, sei que eu fui embora, eu morava na Atalaia. Quando eu cheguei, fiquei com medo de chegar sem Ângela. A gente dormia em cima. Tinha um muro que eu podia subir de lado, tinha a parte de cima. Eu subi no muro, olhei, quando eu olhei a cama dela vazia. Eu digo, puta merda, e agora? Vai ser o pau. Chegar em casa sem Ângela, domingo de noite. Aí tinha a Kombi do meu pai, eu forcei a janela, vi que não estava fechada. Eu deitei e dormi, adormeci na cama, na Kombi, para esperar. Quando eu vi um barulho do carro, eu acho que foi com o Edmilson. Ângela chegou, meio assustada, porque não me encontrou naquela coisa, né? E eu também, e aí chegamos os dois caladinhos, como se estivéssemos juntos. Então havia essa parceria. Desde menino, era eu e Ângela. Quando Ângela foi casar com Suzuki, eu tinha uma mania na adolescência de souvenir. Eu ia para uma festa e roubava o copo, ficava com o copo como souvenir. Até uma jarra, que eu fui para uma jarra de vinho branco, eu roubei. Você lembra quando a gente tinha mania de... Passou uma época que todo mundo roubava o souvenir da Varig, de avião, não sei o quê. Tinha muito isso. E era um costume, era como se fosse souvenir. A gente roubava aqueles souvenirs mesmo. E tinha um copo diferente. Você não tinha facilidade da compra das coisas. Tudo era nacional, não havia importação. Isso deve ser alcoólico, inegavelmente. E eu tinha um copo belíssimo, que era o meu copo que eu tomava uísque, que eu ia, aquele copo no dia do casamento de Ângela,
eu bêbado, na hora dela ir embora, no carro todo amarrado de lata de pinico, aquelas coisas que tinha, que era o costume daquela época, na lua de mel, que a melhor forma de demonstrar meu amor por Ângela era quebrando aquele copo. E joguei o copo de uísque e quebrei o copo, que era meu souvenir. Então, Ângela me deu os dois sobrinhos. Um hoje é o diretor de mundo, é o editor de mundo da Folha de São Paulo, Daigo Oliva, nada mais, nada menos do que o editor internacional do maior jornal do Brasil. Então, falou, matéria internacional, quem comanda? Meu sobrinho, o neto João Oliva. Nas redes sociais, quem comanda as redes sociais hoje, que era o diretor da primeira página do G1, é Daigo. É Shin. Daigo é Shin Oliva Suzuki. Então, esses dois sobrinhos me dados por Ângela. Depois vem meus irmãos. Né? Chico era do contra. Eu era Vasco, Chico é Flamengo. Eu era Confiança, Chico é Sergipe. Chico era sempre... Eu gostava de Bossa Nova, Chico Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol. Não, Agnaldo Raiol não, aquele outro que Altemar Dutra. Chico com gosto musical de jazz fantástico. É o melhor gosto musical da família. Jazz, ele tem um programa Blue Note e tal. Mas Chico meio voador. Até Jorge Lins brincava, que dizia, Chico, Nhenhen, hein? É Chico, Nhenhen e seu primo não me. Mas Chico é perguntador, é tudo. Mas Almiro, mais novo, ele me espelhava. Depois não, depois ele ficou diferente. Pegou autonomia. Mas, por exemplo, Almiro Vasco, eu Confiança, Almiro Confiança. Então, mais 3 irmãos que todo dia eu cobro a Miriam, que a gente precisa voltar. Passou a pandemia, a gente tem que passar o sábado de manhã junto. Sabe? Que é uma riqueza. E Chico, hoje o artista Chico é um excelente artista plástico. Faz esculturas, faz pinturas, mas tem a timidez. Ele agora está aposentado. Eu digo, Chico, pega o dinheiro que você tem reservado, até meu pai deixou aí um pouco, e vai investir. Ele fez, o ano passado, uma exposição virtual na Europa. Foi selecionado para fazer uma exposição virtual na Europa. Entendeu? Ele mandou os trabalhos e lá os europeus... Porra, bicho, isso é fantástico. O cara, na pandemia, e agora está muito em moda essa questão virtual, era um salão virtual, você entrava, via, você tinha os bancos, você caminhava e estava o quadro de Chico lá, os 2 quadros. Ele foi... Um quadro e uma escultura foi selecionado na Europa. Então, ele é um artista plástico. Aí vem... Então, a gente tem esse apego, sabe? Aí, depois dele, vem Geralda, que é a mãe dos meus sobrinhos queridos, meus parceiros, né? E de Lucas também, os 2 e mais Lucas, que é o Confiança Doente. Depois de Geralda, vem Carmelita, que é do Correio. Carmelita é mais difícil. Carmelita é mulher de Bené, né? Bené sabe o que é Bené. Bené da Ática, da editora e tal. E Carmelita, que eu já fui um sócio de coisa, mas Carmelita tem um temperamento difícil. Meu tapas e beijos na casa, mas é a irmã que eu tenho uma situação mais normal. Eu acho que toda a família tem isso. Não é a personalidade dela forte, mas tem um amor também por ela, inegavelmente. Depois dela, vem Lidivina, que é minha irmã que mora na Europa há muitos anos. Quando ela era pequenininha, era um meu amor, chamado de Luinha, brincava, e era. Lidivina é muito inteligente. Ela saiu daqui para fazer... Lidivina é uma história interessante, porque Lidivina ela passou em medicina, brilhante que era. Cismou com medicina e quis resolver fazer biologia. Eu era pró-reitor de Assunção Kiss, nos anos 80, e ela me pediu a transferência. As transferências não eram... Havia muito, um erro daquela época. Você pedia, eu era amiga do reitor, amiga de sei quem, todo mundo fazia as transferências. Eu falei com o Zé Carlos Garcês, que era o pró-reitor de graduação, para transferir. Eu tenho um amigo nosso também, que eu não vou citar o nome, que fez história, hoje é um grande advogado, isso aí fui eu que consegui. Mas não havia, que estava tudo errado. Hoje em dia, mas era do padrão da época, hoje em dia, você faz transferência, tem critério. O critério é objetivo. Eu fui a Zé Carlos, com o pró-reitor, Zé Carlos, quando foi olhar, disse, mas rapaz, ela vai sair de medicina ou biologia? Eu disse, não, ela está querendo. Ele aí, quando ele foi olhar o currículo dela, as notas, se negou a fazer a transferência. Ela aí disse que ia abandonar. Quando disse que ia abandonar, foi até ela conseguiu transferir e foi morar na Europa. E lá, ela, depois, com Giselda Moraes, eu conheci uma pessoa, ela foi fazer doutorado, largou, depois teve uma briga lá com o orientador, foi fazer, do doutorado ela foi fazer
morar em vários países, e quando ela foi para a Itália, ela se encantou pelo Renascimento, pelas igrejas, e hoje é uma guia turística disputada, todo mundo de Sergipe, muita gente acaba sem eu nem saber. Outro dia foi Osório, nosso desembargador. Rapaz, cheguei lá, quando eu perguntei, era sua irmã, e todo mundo vem dizendo isso, que ela disse que ela foi guia de Letícia, Letícia indica ela, o povo da Globo e tudo. Então, Lidia isso. E a última o fim a ponta de rama é Mércia, que é jornalista, sua amiga, Antônio. Então, minha família, a gente tem uma relação muito boa. Aqui e acolá tem as brigas, né? E tem uns mais difíceis, outros mais fáceis, né? Meu apego maior é Guadalupe hoje, Terezinha mais do lado intelectual, mas Guarda, afetivamente é Guarda, Maria Pequena, e os irmãos é mais ou menos isso. Então, é o seguinte, como eu falei a você, minha mãe queria, porque queria ter um filho, patrocínio, Zé do Patrocínio Oral, você conhece, patrocínio, meu primo Carnal, era seminarista. Então, minha mãe, que era ali próxima, a gente morava na rua Riachuelo 609, seminário ali perto. Minha mãe queria, porque queria ter um filho padre. Desde pequeno eu ia para o seminário, 4, 5 anos de idade. E não tinha. Meu sacerdócio era outro. Jamais seria celibatário. E, em razão disso, eu não fui para o seminário. Quando cresci, papai foi muito livre. E, rapaz, eu nunca vi um sujeito como meu pai. Ele não... eu acho que ele teve um pecado, foi não ter nos guiado para a questão do dinheiro financeiro, para a gente ter uma visão mais pragmática da vida. Isso ele não fez. Segundo, ele deixou todo mundo muito livre para decidir aquilo que cada um queria ser. Ele nos deu o lastro intelectual, os livros, mas deixou muito livre. Então, eu tive crises enormes do que é que eu queria ser. Muito cedo, eu botei na cabeça que queria fazer diplomacia. Acho que achei bonita a palavra. Deve ter sido. Porque eu me lembro, no Atendeu, a gente riscava as camisas, eu botei aqui uma época escrito diplomacia. Aqui. A gente riscava as camisas. Depois, eu, como gostava de desenhar, pensei em fazer arquitetura. Tanto diplomacia como arquitetura não tinha em Aracaju. No fundo, eu acho que era uma fuga minha. Até que eu fui crescendo e logo, que é uma história que eu quero te contar depois, eu fui repórter, desde os 9 anos de idade, eu tive a presença, sucursal da Tribuna da Bahia, Gazeta de Sergipe, até Jornal da Cidade. Que essa semana, o próprio Jornal da Cidade tem um pecado enorme. Vai a minha crítica ferrenha ao Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade comemorou esse ano 50 anos, mas não explicou que 50 anos é do jornal tabloide. No jornal Offset é 50 anos, vai no próximo ano. Pediu depoimento de todo mundo, menos do primeiro repórter do Jornal da Cidade vivo, que é Luiz Eduardo Oliva. Como é que o Jornal da Cidade tem vivo o Ivan Valença, que eu, e não pede o depoimento meu? É um descaso com a própria história. Então, eu pensava fazer jornalismo também, porque fui muito cedo, mas eu via as dificuldades do meu pai. Meu pai, se não fosse o outro lado, jornalista, ele morria de fome. Você sabe, se você fosse só jornalista, começou sua vida como jornalista, você hoje estava aí à mercê dos humores políticos, fudidos. Então, eu também, esses aspectos, eu fui pragmático. Jornalismo não vai ser. E fiquei numa dúvida cruel. Quando chegou no vestibular, na dúvida era tão grande que, como eu era metido a Interacta, 1000 coisas, eu vou fazer administração. Peguei o vestibular eliminatório ainda. Passei nas primeiras provas, depois, não sei se foi em português, alguma prova aí, eu tomei cacete, perdi. Perdi e fui fazer concurso para meu pai aí quis direcionar para eu fazer concurso. Ele queria Banco do Brasil, porque papai sempre desejou fazer Banco do Brasil. Passou em primeiro lugar do Banco do Brasil, mas na hora de ser chamado tinha 29 anos e a idade estava estourada para aquele período. Eu, então, com o Monteiro Lima, bolsonarista, cruel hoje em dia, mas Monteiro foi meu amigo. Monteiro, você sabe que foi diretor do restaurante da universidade. Cruel, terrível, nunca vi. Desses tacanha, terrível. Eu que um cara da pau, mas você é meu amigo? Eu digo, é meu amigo, eu conto no dedo. Não estou em um deles. Agora, toma cloroquina, toma ivermectina, acredita em golpe militar, é uma lástima. Agora, foi um grande amigo, inegavelmente. Na minha adolescência, foi namorado de Ângela, inclusive. Então, eu ia com ele
Ele tinha um Fusca, e saía com ele. Todo quanto é canto a gente saía para fazer concurso. E, graças a Deus, a Caixa Econômica, eu perdi todos. Eu sem emprego, meu pai aí conseguiu que eu fosse, com Hélio Leão, que eu fosse office boy do escritório da ESA, Escola Superior de Guerra, imagine. E lá, eu assisti palestras interessantíssimas. Eu era para ser um homem da direita, porque vinha aqueles Tarcísio, Leão, dia não sei quem, os caras de fora, e eu é quem ia da noite lá. Mas eu conheci figuras maravilhosas. Um foi Maciel Porto. O Maciel, que eu acho que é o pai de Vilma Porto. Maciel Porto era uma figura maravilhosa. O outro, o doutor Gileno Lima. Gileno Lima, aquela fleuma britânica, sempre elegante, né? Quem era mais? Eu sei que tiveram algumas figuras que eram da ESA. E eu, lá, como datilógrafo, ou como office boy. Hélio Leão, acho que Cabral Machado. E eu passava as tardes lá no Alviedo Teixeira, na sede, como office boy, e eles lá, esse povo da ESA. Que eu podia esconder isso, mas não vou esconder. Eu fui office boy, né? Desse povo. Tanto que Cabral Machado, depois eu ajudei Cabral Machado quando ele foi governador, ele ganhava uma graninha. E aí, nessa história, meu pai perdi vestibular, era bancário. Aí veio um concurso para a Universidade Federal de Sergipe. Quando veio o concurso para a universidade, papai, eu estava na fase de praia. Eu era rato de praia, pegador de jacaré. Não era o jacaré de Bolsonaro, não. Jacaré que não pegava onda, tinha até uma pranchazinha que você botava aqui na mão. E eu, mergulhador, eu estava começando o surf em Sergipe, eu, em vez de partir para o surf, fui pegador de jacaré. E não queria porra nenhuma com nada. Eu me lembro até do episódio engraçado, quando o concurso. Aí papai diz, bom, você vai fazer o concurso da Universidade Federal de Sergipe para ter auxiliar administrativo e datilógrafo. Auxiliar ganhava mais. Eu, naquela de... não boto para datilógrafo. Auxiliar é mais difícil, eu sem querer estudar. Queria praia, só queria praia. E joga bola. 18 anos, 19 anos, sei lá. Ele aí me inscreve. E eu não queria, na última hora, ele, duro, você vai se inscrever. Foram 505 candidatos. Eu fui o número 505, o último a me inscrever. E, como eu tinha estudado para concurso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu fui fazer a prova pensando na praia, me lembro. Show. Respondi nas carreiras, irresponsavelmente, e me piquei para a praia. No dia da prova da datilografia, Zebinha, um amigo meu, Zebinha, disse, Luiz, vamos para a praia, vamos, eu pego. Zebinha já era funcionário da Petrobras, tinha um carro, e ficou de me pegar para a praia. Eu fui fazer a prova da datilografia com a praia na cabeça. Como eu era excelente datilógrafo, aprendi com Dona Lucinda ASDFG, cedilha LKJH, ASDFG. Era uma máquina velha que às vezes você batia e esperava a máquina voltar. Bom, eu era craque em máquina de datilografia, craque. Quando Zebinha me disse, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer uma prova. Mas, rapaz, vai catar. Eu digo, deixa que eu vou fazer nas carreiras. Me piquei para... Eu acho que era no pé da reitoria ali, no pé da reitoria da Roda Lagar. Peguei o papel, botei na máquina, pensando na praia, chup, chup, e tá! Segundos eu acabei, todo mundo olhou, não foi para... Eu não fiz com aquela rapidez para passar, nem para vencer o horário, porque era com reloginho. Pec, 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 pec. Minha intenção de correr não era ser bom na prova, era para a praia. Resultado. Vem o resultado de concurso nos 505. Segundo lugar, Luiz Eduardo Oliva. Passei uma menina que foi o primeiro lugar, depois deixou, que eu esqueci o nome dela. Essa menina passou em primeiro lugar e eu segundo lugar. E aí fui ser datilógrafo. Quando eu fui ser datilógrafo, eu precisava voltar para estudar. Eu aí digo, eu não vou perder, eu tenho que entrar na universidade. Papai, você vai mastigando. Ele e mamãe, né? Você não vai ser um mero datilógrafo. Eu aí fui olhar o vestibular e também foi o ano que eu não estudei. Eu aí olhei no vestibular e vi que o que tinha menos concorrência era matemática. E naquela época eu gostava de matemática. É engraçado, né? Eu aí resolvi, cravei matemática.
já era datilógrafo da universidade, já o local, fui sem carteira de motorista, fui ajudar a dona Rina Azariá Barreto Nunes, professora Rina, você conheceu? Rina, mãe de Anitta, mãe de Tita, mulher de Fernando Nunes. Ela foi fazer Summer School na Paraíba, no Fusquinha, e eu fui com ela. E eu vindo do rádio, anunciando o resultado do vestibular. E Paulo Lacerda, nosso amigo Paulo Lacerda, acaba da atenção, vestibular para matemática, fulano de tal, tantos pontos. Luiz Eduardo Alves de Oliva, meu amigo Luiz Eduardo de Oliva, passou e tal. Fez o escarcéu como se fosse a melhor coisa do mundo, desde que eu bati matemática para poder me livrar. Passei para matemática. Um ano de horror. Eu chegava lá, puta que pariu, não era nada, não era a minha praia. Não tinha nada a ver matemática, não tinha nada a ver com química orgânica, com porra nenhuma. Eu tomei algeriza. Eu digo, eu tenho que saltar fora. Eu já sou universitário. Aí encontro com Jorge Lins, em 1982, no festival, eu encontro com Jorge Lins, eu tinha feito amizade com Jorge Lins já. E Jorge Lins, vamos fazer direito, vamos fazer direito, vamos fazer direito. E foi por conta disso que eu fui fazer vestibular para direito. E fiz. Estudando o mínimo, passei para direito. E aí é assim que entra a minha história para direito. Ironia do destino. O vestibular que eu perdi, eu sou mestre em administração. Perdi o vestibular, virei mestre em administração. E sou professor da área do direito. Então, essa é a minha trajetória.